Podemos nos sentar, queridos irmãos e irmãs. Já que ontem nós terminamos a nossa reflexão dizendo que hoje teria sequência a primeira leitura, vamos hoje começar com a primeira leitura, a sequência. Como a gente viu ontem, parece que o Acabe, rei de Israel em Samaria, tinha saído-se muito bem. A sua esposa Jezabel tinha armado contra o Nabote, fez com que ele fosse morto, e agora ele tinha aquela terra que ele queria para ele, para fazer a horta dele, terra esta na qual estava a vinha do Nabote. E aí o profeta Elias é enviado por Deus para vir conversar com o Acabe. E quando o profeta Elias começa a dizer que o Acabe tinha feito algo errado, que Acabe tinha se tornado ladrão e assassino, mas não foi ele que matou, mas ele consentiu porque ele sabia que a Jezabel ia fazer. Como é que Acabe recebe o profeta Elias? Finalmente eu te encontrei, meu inimigo. Então veja, quando a pessoa é obstinada em si mesma, quando a pessoa se julga a correta, ela tem a tendência a achar que todos aqueles que não concordam com ela é inimigo. E aí teriam vários grupos, vários movimentos na nossa sociedade hoje que a gente poderia enquadrar aqui. Aonde, se você não concordar e você não disser que o que eles estão fazendo é certo e eles estão com a razão, a gente é de alguma maneira inimigo deles. Ou seja, não há diálogo, não há conversa, há simplesmente uma resistência a qualquer tipo de diálogo. Mas o profeta permanece firme na sua missão e diz assim: sim, eu te encontrei, porque te vendestes para fazer aquilo que desagrada ao Senhor. E aí anuncia a desgraça que vai vir sobre ele. E também sobre a esposa dele, Jezabel, que fez tudo, armou toda a situação para matar o Nabote e ficar com a terra que pertencia a ele, onde tinha sua vida. E aqui, meus queridos e minhas queridas, a gente percebe que o Acabe, então, vendo e se dando conta de que de fato estava errado, Acabe se arrepende, faz penitência, e de fato Deus atenua a consequência do pecado, mas o pecado continua tendo consequências. Não vai acontecer nada contigo, mas na tua sucessão vai vir as consequências do pecado que você cometeu. Então, queridos e queridas, o que a gente aprende disso? Temos que entender que isso aqui é Antigo Testamento, ou seja, ainda há uma linguagem, como o próprio Jesus, a gente vai ver daqui a pouquinho, a linguagem da vingança não entra mais, porque Deus vai se revelando. E no Antigo Testamento, lá pelas tantas, Deus era o Deus vingador. Mas lembremos, a revelação está acontecendo ao longo do Antigo Testamento e vai adquirir sua plenitude em Jesus. Mas o que nós aprendemos disso é que todo e qualquer pecado tem suas consequências. Nós fizemos aquela live com os jovens há um tempo atrás, falando sobre liberdade. Não vou fazer aqui toda a análise do que é liberdade. Quem quiser que assista lá nas redes sociais, está salvo lá. Mas para haver liberdade é preciso haver escolhas. Por isso que Deus nos fez com a liberdade, de nós escolhermos fazer o bem ou fazermos o mal, seguirmos a Ele ou desprezarmos o seu caminho. Por isso o pecado nos é apresentado e nós temos a liberdade de aceitar a oferta do pecado ou rejeitar a oferta do pecado. O inimigo vai sempre nos oferecer
Agora, toda escolha tem consequências, tem renúncias e consequências. Quando eu escolho um caminho, eu renuncio o outro e tenho as consequências da minha escolha. Ou seja, se eu escolho não aceitar o pecado, eu estou renunciando ao pecado, estou aceitando a proposta do projeto de Deus e vou ter as consequências dessa minha decisão. Agora, quando eu aceito o pecado vai ter consequências na minha vida. E aí, queridos e queridas, é que a gente conversava ontem também no grupo de oração, essas consequências do pecado que permanecem na nossa vida. A gente vê um criminoso que de repente foi para a cadeia por causa de um crime que cometeu. Ele pode estar arrependido? Pode. Ele pode ser perdoado por Deus? Com certeza. Mas ele está pagando, sofrendo as consequências do seu crime, cumprindo a pena que lhe foi imposta. Não é diferente também conosco. As consequências do nosso pecado ainda permanecem. Se eu fumei durante 50 anos, hoje eu tenho uma dificuldade para respirar, bom, eu estou sofrendo as consequências da minha escolha de permanecer no vício. E assim, nós entendemos o quanto é importante nós nos fortalecermos e de todo possível evitarmos escolher o pecado. Pode acontecer? Sim. Vai acontecer? Vai. Tem situações que a gente, quando vê, está mergulhado no pecado. E Deus está pronto a nos perdoar e nos dar força para continuar. Mas evitemos o máximo possível, porque os pecados têm consequências. Acabe conseguiu o perdão dos pecados, mas a consequência dos seus pecados foi inevitável para o povo de Israel e não só para ele. Jesus nos apresenta justamente isso que eu já estava dizendo. Vós ouvistes o que foi dito. Ontem eu já dizia e falava sobre isso. Aquilo que estava proposto. E Jesus vem para dizer, isso que foi proposto de maneira errada, porque não tinham condições de entender ainda. Vocês ouviram o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Ah, Padre, eu não consigo gostar dos meus inimigos. Volto a dizer o que eu tenho batido na tecla muito aqui em São Sebastião do Caí. Amor não é sentimento. Amor é uma decisão. Eu faço o bem, eu faço aquilo que é próprio de alguém que está em comunhão com Deus, independente do sentimento que o outro desperte em mim. Se o outro desperta alegria, eu faço bem. Se o outro me desperta raiva, eu faço bem. Se o outro me desperta tristeza, eu faço bem. Amai os vossos inimigos. Amar não é gostar. Amar é a decisão de fazer o bem pelo bem do outro, independente do sentimento que ele desperte em nós. E rezai por aqueles que vos perseguem. E aí a gente pergunta, nessa sociedade em que todo mundo critica todo mundo, em que todo mundo fala mal um do outro, em que se fala mal dos governantes, que se fala mal da igreja, que se fala mal do Papa, nós rezamos uns pelos outros? Independente de que lado se esteja, na direita, na esquerda, em cima, embaixo, na frente, atrás, nós rezamos ou nós só criticamos, apedrejamos, falamos mal, maldizemos? Veja como Jesus está dizendo, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Então, é firme aquilo que Deus nos propõe. E Jesus ainda leva adiante. Deus que está nos céus, Ele faz chover sobre maus e bons, faz nascer o sol sobre justos e injustos. E quando nós fizermos também o bem, independente de quem seja a pessoa, aí nós vamos estar sendo filhos desse Deus.
Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Jesus diz que os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa. Cobradores de impostos eram considerados as pessoas mais traidoras do projeto de Deus, mais pecadoras na época. E aí nós podemos dizer, aqueles que nós condenamos como escória da sociedade, também não amam aqueles que amam eles? E se cuidais e se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis extraordinários? Pagãos não fazem a mesma coisa, aqueles que não têm fé? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E agora, para terminar nossa reflexão, pergunto: nós vamos conseguir ser perfeitos como Deus é perfeito? Se nós não vamos conseguir por nossa própria força, por que Jesus propõe que a gente tem que ser perfeito como o Pai Celeste é perfeito? Para que ninguém se ache perfeito antes da hora, para que ninguém ache que está pronto, para que ninguém ache que é melhor do que o outro. Não, eu já sou diferente, eu não sou como os outros. Não, você ainda não é perfeito como o Pai Celeste é perfeito, portanto você pode ser mais. Então é isso que Jesus está dizendo: sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Ou seja, o teu ideal de perfeição não é ser melhor do que os outros, o teu ideal de perfeição é ser como o Pai. Então não deixe de lutar pela perfeição, no amor, na caridade, na misericórdia, na bondade, na bênção. Não deixe de se esforçar por ser perfeito, porque nós não alcançamos ainda a perfeição do Pai. Só vamos alcançá-la quando o Pai assim nos tornar perfeitos, mas não por nosso próprio esforço. Então que ninguém se julgue melhor do que o outro, ou perfeito porque é melhor ou diferente. Eu não faço o que os outros fazem, eu não sou como os outros são. Não, o seu gabarito tem que ser o Pai do céu, ninguém mais, nem você mesmo, porque a gente sempre precisa transcender a gente mesmo. Eu preciso hoje ser melhor do que eu fui ontem. Hoje eu preciso ser um padre melhor do que eu era um ano atrás. Eu preciso ser uma mãe melhor, um pai melhor, um filho melhor, um vizinho melhor, um cristão melhor, um profissional melhor. Sempre superando a mim mesmo, dando um passo além daquilo que eu já fui capaz de dar. Queridos e queridas, que possamos evitar os nossos pecados, fazer escolhas que realmente nos aproximem do ideal de perfeição, que não julguemos nossos irmãos e irmãs, mas possamos rezar e interceder por aqueles que nos causam qualquer prejuízo, qualquer dano, buscando sempre a perfeição do Pai que está no céu, que é o nosso ideal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.